Neste vídeo eu pretendo te explicar o que são os Landvaiter, também conhecido como Espíritos da Terra, e amplamente mostrados em histórias e contos antigos e modernos sobre os germânicos. O conhecimento popular sobre os Landvaiter é que eles são os Espíritos da Terra. Eles seriam responsáveis por proteger e promover o florescimento dos locais onde eles vivem. Algumas fontes também falam que os Landvaiter podem ser tão pequenos como uma rocha ou ter o tamanho de uma divisão de lote de terreno ou até mesmo tão grandes quanto um país. Saudações a todos e sejam bem-vindos, eu sou o Velho Lobo e nesse canal nós tratamos de explicar estudos teóricos e as práticas relacionadas à religião da antiga tradição paganismo nórdico, ou, em velho nórdico, o Fornsider, sempre através de fontes históricas. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tenha. Primeiro vamos falar, como sempre, da etimologia das palavras. Landvaiter, que é bem simples na verdade, é a palavra land, que significa terra ou solo, no sentido de extensão de terra e não no sentido de objeto. A palavra land evoluiu do proto-germânico landa e do proto-indo-europeu landu, também que significa também terra, terra aberta ou até uma charneca, uma planície e etc. Já a palavra Weiter, ela é mais interessante, porque essa palavra não é usada somente para os Weiter, mas também utilizada para outras entidades similares, como os Fjallweiter, que são os espíritos das montanhas, os Thjolweiter, que são os espíritos do mar, os Skogweiter, que são os espíritos da floresta, os Vatnaweiter, que são os espíritos que são guardiões das águas, sejam lagos, rios ou outras águas específicas, e os Husweiter, que são os espíritos de uma casa. A palavra Weiter tem coligação e evolui para a palavra em inglês wight, que significa criatura ou ser sobrenatural. Se formos para o proto-germânico, não o proto-indo-europeu ainda, proto-germânico, também encontraremos a palavra witis, que significa coisa ou criatura. E se formos agora para o proto-indo-europeu, encontraremos a palavra wect, que significa objeto ou coisa. Antes de continuarmos a entender os Landvaiter e espíritos similares, temos que entender também sobre o animismo, pois ele nos ajudará nesse entendimento do que são os Vaiter. É importante sempre lembrar do animismo, pois muitas pessoas são politeístas, mas não conhecem esse conceito. O animismo é a crença de que todos os objetos, lugares e criaturas possuem uma essência espiritual única e distinta. O animismo percebe todas as coisas, sejam elas animais, plantas, rochas, rios, eventos climáticos, e etc., como animados não materialmente, mas sim vivos espiritualmente. O animismo fala sobre o universo metafísico, especificadamente quando a gente fala do conceito de alma ou espírito individual. Ou seja, no animismo existe a crença de que as coisas estão vivas através de um espírito, mesmo que não estejam vivas de forma biológica como os humanos ou os animais ou as plantas estão. Ao terem um espírito, isso significa que essas coisas podem sentir e podem se comunicar não verbalmente, né? Se comunicar através do espírito. Guarde e reflita sobre isso que eu acabei de falar.
Agora, vamos falar um pouco sobre os Landwiter modernos. Na Islândia, por exemplo, tem diversas montanhas em que eles dizem que vivem elfos espíritos da terra. E na cidade de Reykjavik, especificadamente, o governo já tentou inclusive criar uma rodovia passando por cima de um desses locais, que é considerado a morada de alguns desses elfos. Mas a própria população foi contra a construção dessa rodovia para não derrubar a morada dos elfos, dizendo, que isso poderia interferir na harmonia do local. Então, nós podemos ver que até hoje as pessoas da Islândia, mesmo não sendo abertamente pagãs, elas ainda acreditam nos Landvættir e em suas antigas tradições de alguma maneira, A Islândia também tem 4 guardiões regionais que também são Landvættir. Eles são o touro Gridungur, o dragão Dreki, o gigante Burgrísi e a águia Gamur. Esses 4 grandes Landvættir da Islândia são mostrados também no brasão de armas da Islândia e em algumas moedas da Islândia, como eu vou estar deixando aí nas imagens para vocês. O pesquisador Gabriel Turville-Petre também identificou que na Islândia existia mais ou menos ali perto do século XVIII e provavelmente antes disso também um culto às Landdisir ou às Disir da Terra. Se você não sabe o que são as Disir, elas são espíritos femininos de proteção. E nesse culto que o pesquisador encontrou, ele viu que as pessoas iam em certos locais com muitas pedras e deixavam ali oferendas para as Landdisir. E claro que a gente também não pode deixar de falar sobre os anões, que também são ligados à Terra. E em algumas fontes, eles também são chamados de Landvættir, como na Thorstein Saga Vikingsonar, que conta que eles vivem dentro de pedras ou até mesmo dentro de metais. Esse vídeo não vai ser sobre elfos, anões ou as Disir. Isso dá muito assunto individualmente, e esses tópicos serão abordados em outros vídeos. Mas foi necessário mostrar como a tradição dos Landvættir englobou diversos tipos de criaturas e às vezes de forma até contraditória ou confusa. Isso acontece porque a cultura muda naturalmente com o passar do tempo, principalmente quando tem um pessoal querendo acabar com a sua cultura, não é mesmo? Agora, o solo e a terra sempre foram sagradas e alvos de reverência, seja de forma ampla, ou seja, visando a terra como um todo, como a gente vê no papel de Frigg, a esposa de Odin, ou como no papel de criaturas individuais, como as que eu acabei de falar aqui nesse vídeo, sejam em pequenos espaços de terra ou elementos da terra, como colinas, montanhas, pedras, etc. Mas você já deve ter percebido que eu não faço desse canal aqui uma briga para dizer qual teoria ou qual versão está certa sobre certas coisas. Aqui eu tento sempre mostrar visões mais práticas de como se conectar com os deuses e como entrar no pensamento pagão. E, obviamente, como aplicar o paganismo na sua vida hoje. E com os Vættir, agora vai ser igual. Então vamos retornar ao início e entender como se conectar com os Vættir. Tendo em vista que a crença em criaturas da Terra evoluiu como se realmente houvessem criaturas no sentido sobrenatural, se nós retornarmos, nós podemos de repente ver que essa visão era a visão real dos antigos sobre os Landvættir? De repente não.
se a gente voltar na palavra Weiter, a gente vai ver que ela significa coisa ou criatura. Coisa ou criatura. Mas a palavra Wekti, em indo-europeu, significa coisa ou objeto. Olha só, significa coisa ou objeto. Então, quando a gente vai para o animismo, ele diz que as coisas e os objetos têm alma e espírito. Então, numa conclusão muito simples e muito fácil, a gente pode ver que, na verdade, a tradição dos Weiter evoluiu para se comunicar com as coisas da Terra ou as coisas de outros locais, como os objetos, as plantas, as águas, e etc, etc. Mas ela evoluiu dessa comunicação com os objetos diretamente para uma versão mais humanizada, que hoje a gente conhece como a tradição de uma visão de pequenas criaturas. E eu nem estou falando para você aqui que não é possível ver os Landweiter como pequenas criaturas espirituais, porque tem fontes nas sagas que dizem que isso é possível e como fazer isso. Mas hoje eu não vou falar sobre isso e nós vamos falar sobre uma forma muito mais simples de se comunicar com os Landweiter e que principalmente muda a sua forma de ver todo o ambiente ao seu redor. Se no animismo as coisas podem se comunicar com você e elas têm emoções e intenções, então a própria Terra e os objetos contidos na Terra estão se comunicando conosco a todo momento mesmo. Mas como os Landweiter mudam de local para local, então locais diferentes se comunicam de formas diferentes. Isso é facilmente observado nessas duas imagens que eu vou estar colocando aí na tela para vocês. Por exemplo, qual das duas parece uma terra feliz e qual das duas parece um local mais triste? A resposta é óbvia. Porém, alguém pode até chegar aqui nos comentários e querer espernear e tentar relativizar isso aqui, dizendo que um solo árido tem a sua beleza, mas isso é simplesmente uma tentativa ilusória de tentar dizer para si mesmo que um solo árido, e quase sem vida transmite felicidade. Ao fazer isso, na verdade, você está simplesmente caindo em ilusão, porque até os animais que moram nesses locais você percebe que eles transmitem um comportamento e um espírito diferente. Então, morar numa floresta é 1000 vezes mais feliz do que morar num solo árido. É óbvio. Inclusive, aproveitando para falar sobre isso, tomem cuidado com impressões ilusórias sobre as coisas, pois é essa ilusão sobre o que a realidade realmente é que provoca, inclusive, injustiças. Se você se iludir sobre algo ou alguém, acabará por ajudar quem não precisa, e quem realmente precisa acabará por definhar na míngua. Nunca se esqueça de procurar a clareza de percepção sempre. Um exemplo simples é a pessoa olhar o solo árido e a floresta e dizer que quem precisa de água é a floresta e não o solo árido. Ou seja, ela está se auto-iludindo, querendo dizer que no solo árido tem água, quando na verdade não tem. E aí ela vai estar fazendo o quê? Uma injustiça com o solo árido, que é quem realmente precisa de água. Mas, voltando, então a natureza se comunica com você pelo que ela é, pela intenção dela. Ela transmite com essa intenção uma mensagem. Ela transmite com essa mensagem uma emoção. Ela tem o que nós chamamos de ânimos, ou seja, uma alma, uma força espiritual que se comunica com você através dos seus sentidos. Quando falamos de comunicação, geralmente falamos de comunicação verbal, através de símbolos.
como as palavras que eu estou utilizando aqui e que você está entendendo, que é um idioma que não passa de símbolos. Mas os animais não falam o idioma. Como é que eles se comunicam? Os animais se comunicam não verbalmente, através de suas emoções. E é isso que eu estou tentando te explicar sobre os Landweiter. Todos os seus sentidos podem ser usados para sentir as emoções das coisas ao seu redor, inclusive a terra. Você pode usar todos os seus sentidos para isso, seja sua visão, olfato, audição, tato ou paladar. Essa é a comunicação que os Landweiter querem fazer contigo em primeira instância, sem nenhum rito absurdo para você tentar enxergar as criaturas por trás, as criaturas espirituais. É necessário que você tenha uma certa sensibilidade diferente para você se comunicar com os Landweiter e outros Weiter. Não é todo mundo que está desperto e perceptivo dessa maneira. E, apesar de o vídeo ser especificadamente sobre os Landweiter, existem outros tipos. Como eu falei, você pode olhar para as montanhas e ver os Fjordweiter. O que será que eles estão tentando te ver? Olhe para o mar e os Pjosweiter. O que será? Olhe para uma floresta e veja os Skogweiter. Olhe para as águas e os lagos ou rios e veja os Vatnaweiter. Olhe para a sua própria casa e tente ver os Husweiter. Então, olhe para outras imagens. O que será que essas imagens querem te comunicar? Aguce a sua percepção para ver esse nível de compreensão que eu estou te falando. É como se fosse observar uma obra de arte, mas a obra de arte geralmente é mais direta. Os Weiter, de forma geral, não são tão diretos assim. Estou falando de algo ainda mais sutil. Será que agora você consegue ver como eles estão se comunicando? Será que você agora consegue ver algo diferente? O que eles estão tentando falar para você? O que a sua alma capta de mensagem que eles estão querendo passar? E falando não somente dos Landweiter, que eu acho ainda mais importante do que os Landweiter, hoje em dia, são os Husweiter, que são os espíritos da sua casa. Observe a si mesmo e a sua casa, a sua sala, a sua cozinha, o seu quarto, o seu banheiro. Qual é a mensagem que a sua casa transmite para você? Será que a sua percepção mudou sobre a sua casa? O que a sua casa diz realmente para você? A sua casa te diz que você anda meio triste? A sua casa te diz que você anda meio feliz? Que você está mais organizado? Ou que talvez você esteja um pouco indisciplinado? Tem um ditado que diz que alguém é a média dos 5 amigos mais próximos. Mas será que você também não é a média dos 5 locais que você mais frequenta? E será que um local não é a média dos seus 5 maiores frequentadores? Tendo isso em vista, caso você esteja numa casa que tem quintal, olhe o seu quintal. O que os Landweiter estariam tentando te falar? O que o seu quintal está tentando te falar? Olhe para a sua casa. Onde estariam os Husweiter, né? Será que os Landweiter e os Husweiter de onde você mora e ao seu redor estão felizes? Será que os Landweiter desse local estão cuidando para a prosperidade desse local se manter? Lembrando que é dito que os Landweiter são responsáveis pela prosperidade de um local. Ou seja, o espírito do local onde você vive te transmite prosperidade?
te transmite o foco em um objetivo, os locais que você frequenta ou os locais que você vive, eles se comunicam não verbalmente com você a todo momento. Cuide desses locais e esses locais cuidarão de você. Pois, se nós somos influenciados pelo meio, nós também influenciamos o meio em que nós vivemos. É uma troca. Assim como o líder de uma equipe influencia a equipe também influencia o líder. Então, o líder cuida da equipe e a equipe cuida do líder. Para que os Landweiter cuidem da prosperidade onde você mora, será que não é necessário que você cuide deles primeiro? Ou será que você está apenas deixando os Landweiter dos locais que você frequenta te influenciarem e você não está percebendo? Tendo isso em mente, eu te pergunto de novo: você anda cuidando dos Landweiter onde você mora e dos locais onde você frequenta? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar os comentários, deixar comentários sobre dúvidas e sugestões. Obrigado mais uma vez, valeu, falou e os deuses estão conosco.